Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre tabela periódica, vamos falar sobre os elementos químicos e como isso influencia na química. Então vamos começar essa aula. Como é representado o elemento? Primeira coisa, o elemento químico, você vai encontrar ele assim na tabela periódica e as mais detalhadas vão apresentar o número atômico, tá bom? Número atômico significa número de prótons. Então ela vai vir aqui em cima, beleza? Algumas vão ter a distribuição eletrônica, a distribuição de elétrons de cada elemento, outras não. O símbolo está aqui, ó, no caso esse aqui vai ser um elemento de ferro, tá bom? E aqui a massa atômica, tá bom? O peso molecular desse elemento. Por favor, não confundam massa atômica com número atômico. Número atômico é a união dos prótons e os nêutrons. Já a massa atômica é o peso molecular que esse elemento tem. Então vamos lá. Então temos aqui uma tabela periódica, que ela é formada pelas famílias, aqui ó, de cima para baixo, são as famílias ou grupos, e aqui nessas linhas temos os períodos, beleza? Elas são representadas de 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aí aqui tem três grupos aqui, ó, chamados de 8B, tá bom? Começa novamente 1B, 2B. Ou você pode contar aqui, ó, 1A, 2A, pula para cá, 3A, 4A, 5A, 7A, 6A, 7A, 8A. Pessoal, isso vai ser importante futuramente para você saber quantos elétrons tem na camada de valência. Esses elementos, eles possuem uma quantidade de elétrons ao redor de cada átomo. E nesses elétrons, né, temos a camada de valência, que significa a última camada mais externa. E nessa última camada mais externa, temos uma quantidade de elétrons, que é chamado de camada de valência. Por exemplo, quando eu tenho aqui o elemento carbono, ele está aqui, ó, eu tenho aqui a família 4A, né? Então, nessa família 4A, significa que na última camada, né, na camada eletrônica desse elemento, temos 4 elétrons ao redor, girando ao redor desse átomo. Beleza? Se eu pegar aqui esse elemento nitrogênio, na família 5A, significa que ele tem 5 elétrons na última camada, girando ao redor desse átomo. Beleza, pessoal? E assim vai sucessivamente. Aqui, ó, 7A. Quer dizer que a última camada de valência, a última camada desse elemento, eu tenho 7 elétrons girando ao redor desse átomo. Quando eu pego essa coluna aqui, 8A, significa que tem 8 elétrons girando ao redor desses átomos, tá bom? E esses elétrons fazem parte da última camada, ou camada de valência. E isso vai determinar a estabilidade do elemento, beleza? Por exemplo, átomos que têm 8 elétrons, eu considero eles como estáveis, enquanto que átomos que têm abaixo de 8 são considerados de elementos instáveis, com I, tá bom? Eles vão precisar se ligar com outros átomos, com outros elementos, para poder adquirir essa estabilidade, para poder adquirir 8 elétrons ao redor de cada, na última camada de valência. Beleza, pessoal? Então temos aqui essa tabela periódica. Você analisando, ela também pode ser expressa com números, tá bom? 1, 2, 3, 4 até o 18. Também pode ser expressa dessa forma. Aqui temos duas gavetinhas que são abertas aqui. Eu puxo essa gavetinha e eu vou ter essa porrada de elementos, tá bom? Os latanídeos estão aqui, ó. Estão tudo aqui dentro. Enquanto que nessa outra gavetinha eu tenho os actinídeos. Eu posso abrir essa gaveta e vou encontrar essa porrada de elementos. Beleza? Quanto ao grupo ou famílias, então, como estava falando, as famílias vão estar representadas aqui, tá bom? Em colunas, tá? Família 3A, família 4A e em diante, ou de 1 a 18, também a representação. E os períodos vão estar aqui, ó. Uma linha, duas, três, quatro, até 7. O que significa isso, professor? Significa que de 1 a 7, os átomos que estão localizados nessa linha aqui, nesse período, eles só vão ter uma camada.
Enquanto que os átomos que estão aqui, nesse período 7, eles vão ter 7 camadas, tá ok? Então, esses períodos representam quantas camadas cada elemento tem. Por exemplo, aqui, ó, camada K, ou 1, tá bom? Camada L, são duas camadas. 3, ou camada M, N, O, P, Q, tá bom? Ou 1 a 7. Então, aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Esses elementos têm 7, esses têm 6, esses têm 5 camadas, esses têm 4, 3, 2 e 1. Beleza, pessoal? Então, eu vou ter que aprender essas camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Tá ok? Então, vamos lá. Quanto à classificação das famílias, eu tenho os gases nobres, que estão localizados nessa coluna 18, são os elementos mais estáveis, tá bom? Com E, viu? Estáveis, eles não necessitam ligar com nenhum outro elemento. Nessa camada 7A, os halogênios, halo significa sal, são aqueles que formam sal, tá bom? Eles se unem a outros para formar sal. Os calcogênios são aqueles que geram calor. Então aqui eu vou ter o oxigênio aqui, ele vai estar por aqui, né, entre outros elementos aqui, que vão gerar calor. Eles participam muito da combustão. Família do nitrogênio, tá bom? Às vezes aqui tem a família do carbono, família do boro, metais de transição, todo esse grupo aqui, tá bom? Metais alcalinos está aqui, ó, e metais alcalinos terrosos. É interessante você aprender a localização desses elementos, tá bom? Aqui temos os latanídeos, aqui nessa gavetinha, e aqui nessa outra gavetinha temos os actinídeos. Então tá aqui. Quanto à classificação desses elementos, eles podem ser classificados em gases nobres, como eu falei. A metais, todo esse grupo que está aqui, ó, tem essa escadinha. Você vai ter que formar essa escadinha aqui, ó, a partir do boro, né? Você cria uma escadinha e aí você vai fechando essa escadinha e aí todo esse grupo vai ser ametais. Enquanto que esses outros aqui vão ser chamados de metais, tá bom? Esse hidrogênio, ele é considerado ametal. Todos esses elementos verdes são metais. Tranquilo? Então eu classifico em gases nobres, ametais e os metais. Professor, e os semimetais? Sim, meu filho, ainda pode classificar os elementos em semimetais. Então, algumas tabelas ainda classificam esse grupo aqui, ó, essa escadinha, como semimetais. Esses como os ametais, gases nobres, essa escadinha semimetal e todo esse lado aqui vai ser os metais. Tá ok, pessoal? E isso vai ser importante para fazer as ligações químicas. Você vai depois entender por que isso é tão importante, essa classificação. O que mais podemos falar sobre esses elementos? É que, como eu falei, né, aqui nessa família aqui, temos os halogênios, tá bom? Ó, fluor, cloro, bromo, né? Temos os calcogênios, os geradores de calor, tá aqui, ó, oxigênio, enxofre, entre outros. Nitrogênio, família do nitrogênio, família do carbono, família do boro. Tá ok, pessoal? Então, a gente finaliza a aula por aqui, falando sobre essa tabela, né? E você tem que entender que cada pontinho desse aqui, né? Cada número atômico vai representar, ele vai estar organizado a quantidade de prótons o átomo vai ter. Então, acrescentando um próton, você vai mudar o elemento, tá bom? Então, o hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2 prótons, o lítio tem 3 prótons, o berílio tem 4 prótons, e aí você vai criando novos elementos no momento em que você acrescenta um próton no núcleo, tá bom? Então, isso vai representar cada elemento, até finalizar aqui, ó, nesses últimos elementos, aqui, ó, nesse aqui, tem 110 prótons, beleza? Lembrando que aqui vai ter os períodos, tá bom? Quantas camadas ele vai ter, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas, ou camada Q, aqui, ó, beleza? Começando da K a Q. Então, a gente finaliza a aula por aqui. Valeu, até a próxima.